Então, pessoal, vamos iniciar a aula, né? Vou tentar ser o mais breve aí com vocês. No final, deixo um tempinho para perguntas e agradeço mais uma vez pela participação de todos. Então, a Van já falou, né? Sou aqui de Campinas, finalizando meu mestrado, né? Aqui na Unicamp, sou especialista, né? No público de NeoIPad, lactentes e coordeno, né, algumas pós-graduações, também ministro aulas, né? Em instituições nacionais e internacionais também. Atualmente sou preceptor aqui no Centro Universitário Unimetrocamp, né, e membro associado também da MIB e da Sobrafir. Eu acho que já fiz o teste, né, todos me vendo, todos me ouvindo, então o assunto hoje será bronquiolite, né? E o primeiro tema, né, acho que a importância é grande para a gente, é recordar que essa criança não é um adulto, né, não é um mini adulto, na verdade. A criança ela nasce pronta, né? Na verdade, ele é um ser com inúmeras particularidades. Nós temos três mundos, né, distintos: o mundo do adulto, o mundo da PED e o mundo da NEL. E eu trago hoje uma patologia, né, que acarreta em crianças a grande parte até os 2 anos de idade. Então, é uma patologia, como eu já abri a aula dizendo, né, que sempre no início, né, do outono é o seu período de sazonalidade, né, os maiores números de casos surgem agora, e cada vez mais nós temos um avanço tecnológico, cada vez mais nós conhecemos técnicas, né, que têm um embasamento científico e demonstra sua eficácia. Então, a aula de hoje vai ser, né, para isso. Eu dividi ela em alguns aspectos, como eu havia falado, né, eu tenho dentro da sala de aula mães, eu tenho dentro da sala de aula profissionais, né, colegas aí de profissão, eu tenho dentro da aula professores, coordenadores, né, de faculdades, pós-graduações também. Então, eu pensei um pedacinho para cada um na aula. Então, o primeiro aspecto daqui para a gente recordar, né, criança, ela já tem um tamanho aí, né, do seu crânio bem diferente do adulto. Então, com isso, né, a criança é em torno de um quarto do tamanho do corpo de um adulto, né, e o adulto em torno de um décimo. O que isso vai interferir nessa mecânica respiratória da criança? Certamente essa criança vai ter uma resistência, né? Essa entrada de ar vai ter uma dificuldade maior para ela. Então, com essa resistência aumentada, eu já começo a pensar em quais situações que eu consigo melhorar, né, essa resistência tão alta dessa criança, como que eu consigo vencer essa resistência? E a aula vai trazer algumas dicas para vocês. Um outro item também que é bem importante para a gente é em relação à caixa torácica. Né? A caixa torácica possui uma alta complacência, né? Diferente do pulmão. O pulmão ele possui uma baixa complacência em relação ao número de alvéolos, e a caixa torácica apresenta uma alta complacência. O que isso dificulta também? Dificulta muito o ritmo, o padrão respiratório da criança. Né? Então, muitas delas desenvolvem aí um desconforto respiratório, né? Ficam puxando muitas das vezes mais pelo abdômen do que, né, a região torácica, realiza um balancim, né, que é uma incoordenação entre tórax e abdômen, e tudo isso a gente utiliza escalas validadas que conseguem pontuar essa criança, né, para eu ter a noção se ela apresenta uma bronquiolite leve, uma bronquiolite moderada, uma bronquiolite grave também. Um outro aspecto importante para a gente recordar, né, são na verdade, essa ventilação colateral, né, que ocorre pelos poros de Koch, canal de Lambert e de Martins. Só recordar, né, fisiologia, o que é a raiz de tudo, né, que esses canais, eles surgem a partir poros de Koch em torno de 1 a 2 anos de idade, canais de Lambert e de Martins em torno de 5, 6 anos de idade. Então, com isso, né, certamente eu não consigo trabalhar, né, dentro da UTI NEO ou parte da UTI pediátrica, o recrutamento alveolar que nós falamos tanto em adulto. Né? Por quê? Porque ainda neste momento eu não tenho, né, essa ventilação colateral. A partir disso, né, eu já tinha falado. Fábio, Oi. deixa eu te interromper um pouquinho. O slide, não sei se você sabe, está no primeiro slide, no de apresentação. Eita, então não tá passando. É, Já tô aqui aparecendo um monte de coisa. Espera aí, então aí. Deixa eu ver o que que eu fiz aqui. Eu já sei o que eu fiz. Eu tenho Tela cheia, que. A tela inteira. Aqui, agora vai. Vamos começar de novo. Eu já tô. isso. Passou? Yes, Aí, isso aí. agora sim, agora Eram sim. essas figuras que estavam rodando. É, eu vi você falando, mas eu pensei, ver quem está introduzindo, né? Mas eu falei, É, não, acho que está não, errado. já faz tempo, já quem tá falando é a mesma coisa. Mas É, obrigado pelo toque. nada, estou aqui, viu? Qualquer coisa me chama, estou assistindo. Não, perfeito, obrigado. Então, estava bem nessa parte dos alvéolos. Né? Então, um adulto tem em média 300 milhões de alvéolos, né? Criança nasce com 30 milhões de alvéolos no decorrer da sua vida. Né? Ela vai aumentando esse número também. Então, olha que importância. Em torno de 5, 6 anos de idade, ela vai ter em torno de 280 milhões de alvéolos.
Então, por isso que muitas crianças melhoram sua capacidade pulmonar, né, com essa idade. Muitas delas começam a adquirir atividade física, né, lógico, atividade física, né, o exercício aeróbico traz um benefício gigantesco, né, para qualquer criança, principalmente aquela criança que já teve algum comprometimento pulmonar na sua infância, né, no comecinho lá dos seus primeiros anos. Então, certamente, nesse período de 5, 6 anos de idade, ele vai possuir um número de alvéolos próximo, né, à capacidade, essa complacência pulmonar também. Com tudo isso, né, a criança apresenta uma alta resistência, uma baixa complacência pulmonar, o que é o contrário do adulto, né? E a cereja do bolo a gente deixa para as fibras musculares, né? Fibras tipo 1, fibras tipo 2, o que no adulto, né, isso fica dividido meio a meio, então em torno de 55%, né, fibras tipo 1, 45% fibras tipo 2, e quando a gente vai descendo essa idade e tudo mais, a gente vai tendo um número bem menor de fibras tipo 1, tá? E isso acontece o quê? Ah, me dificulta, eu acho que alguém está com o microfone aberto, essa acho que é a minha fala. Eu vou fechar os microfones aqui. Ah, perfeito, obrigado. Lá no final, quando a gente pensa nesse bebê, o que acontece? Me dificulta o desmame ventilatório. Por quê? Porque ele já é um ser fadigado. Por isso que ainda existe uma discussão muito ampla dentro da neonatologia e da pediatria em relação a qual o melhor método para utilizar para o desmame. Será que é uma pressão de suporte? Será que é um tubo T? Então, no finalzinho da aula, também vou falar um pouquinho sobre isso. Mudou para vocês o slide? Mudou. Tá, beleza. Então, aqui é um estudo, né, mostrando essa diferença, né, do que eu falo, tem um vazamento científico, né, esse estudo de 2014 mostrando a diferença, né, dessa estrutura anatômica e fisiológica, tanto no adulto como na criança, né, o tão diferente que ela é. Então, não podemos pensar no adulto, né, como uma criança e vice-versa, uma criança também como um adulto. São mundos completamente diferentes, como já foram apresentados para vocês também. Aqui é a primeira definição, a primeira não, né? Uma das, então, essa daqui é uma definição de 2019, foi publicada, né, na Academia Americana de Pediatria, e ela faz o quê? Ela traz a definição de bronquiolite, né? Então, a bronquiolite viral aguda é uma infecção respiratória, né, mais comum na infância, e acomete principalmente criança abaixo de 2 anos de idade. Embora a maioria dos casos se apresente na forma leve da doença, sendo tratadas em níveis ambulatoriais, a bronquiolite é a principal causa ainda de hospitalização no primeiro ano de vida dos bebês. Aqui a gente abriria um leque muito grande, né? A gente fala que uma infecção respiratória, né, de carga viral, daria um dia inteiro para discutir, né, medicamentos, né, para que se entra com broncodilatador, né, para que se entra com corticoide, né, se é necessário, antibiótico terapia. Mas eu acho que esse não é o foco da aula, né, eu deixo aqui os meus contatos no final e quem quiser aprofundar um pouquinho mais no caso, né, me procura e a gente consegue desdobrar, né, esses temas também. Para isso também existe uma publicação, né, aqui no New England, e ela fala sobre o quê? Sobre crianças com bronquiolite viral. E ele traz, né, todo o mapa viral dessas crianças e certamente, né, a maioria delas vão apresentar o VSR, que é o vírus sincicial respiratório. 90% dos casos, né, vão ser positivados pelo vírus sincicial respiratório. Aí o restante, né, o VSR negativo, que daí esse mapa viral vai acabar pegando, né, esse vírus também, né, qual que tá cometendo, né, essa criança no momento. Mas a grande maioria, assim, são acometidos pelo vírus sincicial respiratório. E o que acontece, né? Qual que é a grande alteração da bronquiolite? Então, a bronquiolite, a gente tem que fixar muito isso, que é uma doença pulmonar obstrutiva, tá? O que quer dizer obstrutiva? Então, ela vai aumentar a resistência, né? Ela aumenta essa dificuldade na entrada do ar. O meu bebê, ele já apresenta essa dificuldade por questões anatômicas e fisiológicas, que eu passei em alguns slides anteriores. Com a bronquiolite, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar ainda mais essa resistência, tá? Por dois mecanismos. Um mecanismo mais interno, né? Ele pode fazer um edema, né? Ele vai diminuir o calibre dessa via. E também, por um outro sistema, ele pode fazer o quê? Uma hiperreatividade brônquica, né? Ele vai pegar essa musculatura lisa que reveste o bronquilo terminal, ele vai fazer uma vasoconstrição com dificuldade de realizar, né, um relaxamento dessa musculatura novamente. Com isso, ele vai fazer o quê? Um alçaponamento, né? E ele vai aumentar a capacidade residual funcional. O que ele vai fazer com as regiões anatômicas? Ele vai produzir uma hiperexpansão, tá? Então, vai começar a aprisionar aquele ar lá dentro, vai começar a aprisionar aquele ar lá dentro. Então, eu tenho que começar a pensar técnicas que eu consiga ter uma entrada melhor desse ar
consiga, de certa forma, retirar aquele ar aprisionado, tá? Então, o que que a gente tem que lembrar da doença obstrutiva crônica? E como é que eu faço isso, né? Eu vou voltar um pouquinho também na fisiologia. Eu acredito que muitos de vocês já viram também a equação do movimento respiratório, né? Que eu tenho o quê? Eu tenho lá uma P20 mais uma P-MUSC, né? Junto com o quê? Com a elastância vezes volume, e eu tenho mais, né? A resistência vezes fluxo. O que isso quer me dizer? Que eu sempre observo isso, né? De trás para frente. Então, o fluxo vence a minha resistência, né? Então, isso é muito importante. Então, vou pensar em técnicas que eu trabalho com fluxo para vencer a resistência, que é a patologia de base dessa doença. E como é que eu faço isso, né? Você disse de fluxo, você vai falar de máquinas, legal. Mas será que tem alguma coisa além disso, né? A gente está falando de bebês, de um ser extremamente pequeno, né? Com uma estrutura aí extremamente imatura ainda. Certamente, né? Eu tenho aí a descrição, né, de técnicas desde 1982. Então, o que eu trouxe para você é um pouquinho de estudos comparativos, tá? O que gera alguns conflitos dentro da área, tá? Mas como eu iniciei a aula, eu reforço isso para vocês, a aula tem todo o vazamento científico, né? Nós seguimos o que a ciência aponta como, no momento, é o melhor para o paciente, tá? Ah, mas se isso funcionou lá atrás? Funcionou lá atrás, tá? Na época da minha avó funcionava, mas hoje eu já não acredito que isso funcione mais, tá? Então, em 1982, né, foi um dos primeiros estudos descritos sobre a tapotagem, né, e isso demonstrou que a tapotagem aumentou o número de atelectasias nessa população estudada, uma população de 44 crianças, tá? Em 91, né, passado quase 10 anos, teve um novo, né, estudo clínico com 63 lactentes, onde demonstrou também que a tapotagem, né, aumentava o refluxo gastroesofágico. E fora isso, inúmeros estudos mostrando que aumentava o consumo de oxigênio, aumentava a frequência cardíaca, a pressão arterial, pressão intracraniana, né, e vários outros achados. Só a tapotagem que traz isso? Não, o consenso de Lyon traz também a vibrocompressão, tá? Como não recomendado também, pelo simples fato de você não conseguir na sua mão humana, né, chegar nos hertz desejados para você conseguir alguma mudança do muco e tudo mais. Então, nós temos técnicas convencionais, né, que eram lá atrás a tapotagem, librocompressão, drenagem e tudo mais. E hoje nós temos as técnicas atuais, que nós trabalhamos com fluxo, principalmente fluxo exalatório, quando eu parto do princípio de manobra de higiene brônquica, tá? Eu vou focar aqui no último estudo, né, da Copo, Regina Copo, ela é aqui de Campinas também, né, a tese do mestrado dela, ela teve um estudo com 29 lactentes, né? Utilizou tanto a AF lenta como a AF rápida, apresentou inúmeros benefícios para essa população. Fábio, quando eu utilizo a AF rápida, a AF lenta ou, né, a LPR, né, conhecida, né, como expiração lenta e prolongada, isso exige assim, um conhecimento profundo de uma ausculta pulmonar, né? Então, roncos, esses ruídos vão estar sempre presentes em ápice pulmonar, estertores subcrepitantes, terço médio também, quando o paciente apresenta algum tipo de sibilos, né? Quando tem estertores crepitantes, essa secreção, né, está acumulada mais em base pulmonar. Aí eu vou ter estertores crepitantes. Então, pela minha ausculta pulmonar, né, eu consigo identificar onde está esse ruído e aí eu tenho a escolha dessa técnica manual, né? Começo com LPR, sinto a vibração, né, na minha mão dessa secreção, ausculto o meu paciente novamente, né? Vou lá, agora é o momento da LPR. Ao final da minha sessão, eu apresento, né, uma AF rápida e consigo uma tosse, né, muitas das vezes espontânea, eficaz, né, produtiva, expectorada ou deglutida. Então, tudo isso ocorre no meu atendimento. Meu atendimento ele é avaliação o tempo todo, né? Eu avalio o meu paciente pelo desconforto que ele apresenta, pelo sibilo se ele aumenta, pela frequência respiratória que ele dá minuto a minuto, eu observo ele pela vibração da secreção nas minhas mãos, eu avalio ele através da minha ausculta pulmonar. Então, a minha avaliação ela é constante dentro do atendimento. E vocês podem me perguntar também quanto tempo dura esse atendimento, né? Um atendimento a nível ambulatorial, né, e tudo mais, o tempo estimado, né, recomendado também pela literatura, é em torno de 30 minutos. Tá? 30 minutos para eu avaliar, aplicar as técnicas, né, e finalizar, evoluir, finalizar o atendimento do meu paciente. Então, não é um paciente que você tem, né, fibras musculares para você ficar uma hora e pouquinho atendendo ele. Tá? Ele fadiga, ele cansa, né? Então, a gente tem que pensar sempre nisso, ele já chega, né, com uma frequência respiratória aumentada, com uma frequência cardíaca mais elevada, consumindo mais oxigênio, então já tem todo um gasto metabólico envolvido nisso.
Aqui a conclusão do estudo, né? Então, consenso de Lyon, de 1994, né? O segundo parágrafo me chama muito a atenção, né? E desde 94, nós temos aí 30 anos, né? Já afirmando isso, né? Então, o que que ele diz? Que as vibrações, né? Ou seja, a vibrocompressão e as percussões, ou a tapotagem, né? Ocupam uma posição pouco significativa e não podem ser recomendadas. Então, em 94, daí já existiu um consenso, né? Dizendo para não recomendação tanto da tapotagem como da vibrocompressão. E o que entrou no lugar, né? Entrou no lugar as técnicas de fluxo respiratório controlada, né, onde alcançaram unanimidade na sua indicação e aplicabilidade também. Então, entre as AFs, é o TIGO, né, e várias outras técnicas que nós utilizamos até hoje também. Vamos aprofundar um pouquinho mais, então, nos estudos, né, clínicos. Então, aqui tem uma publicação, tá, de 2018, é um estudo, né, randomizado, controlado e tudo mais. E o que esse estudo acabou evidenciando, né? Então, ele evidenciou que a fisioterapia, né, com a técnica de expiração lenta prolongada, ou seja, a MLPR, né, reduziu os scores da escala da gravidade da bronquiolite, né, aguda e não alterou a saturação de oxigênio do meu paciente, tá? Os bebês, né, que fazem parte desse grupo, né, os grupos das técnicas respiratórias, permaneceram menos dias no hospital do que os bebês do grupo controle. Então, aqui já existe um trabalho reforçando a importância do trabalho da fisioterapia dentro do hospital, né? Nós temos técnicas manuais aplicadas nos nossos bebês, né? Mesmo com score de gravidade, né? Da bronquiolite, de forma aí de moderado, bebê assim, moderado, né? Esses bebês permaneceram menos dias no hospital. Melhora tudo, né? Melhora para o gestor do hospital, melhora para a família, melhora para o bebê, melhora no seu bem-estar também como profissional, vendo que você consegue promover essa melhora nesse paciente também. Aqui um outro estudo, que é uma outra discussão também dentro da bronquiolite, né? Tudo isso, né? Se a gente for falar de tapotagem, de compressão, aspiração agora nasal, então tudo isso gera alguns conflitos, né? Aqui também é um trabalho publicado na Respiratory Care, né, de 2016, e esse estudo ele fez o quê? Ele comparou, né, o nosso DRR, né, mais I, então a dessobstrução inofaríngea retógrada, né, o mais I de instilação de soro, né, fisiológico, 0,9%. E o que é o DRR mais I? Sim, para o popular, né, para as famílias, nós falamos que é a higiene nasal, né? Então, nós produzimos a higiene nasal nesses bebês. E esse estudo, né, comparou versus os bebês que foram aspirados, tá? E qual foi o grupo de bebês, né, escolhidos? Foi os bebês, né, com bronquiolite viral aguda. Então, o que aconteceu? No grupo de bebês, né, que fizeram aspiração, 28 deles apresentaram sangramento nasal, né? Esse ano que da manobra de DRR mais I, apenas um apresentou, né, o sangramento nasal. Em relação a vômitos, né, 11 deles no grupo aspiração apresentaram, né, esse achado, né, no meio do atendimento, que não é bom, né, e apenas 7 deles se apresentaram no grupo que realizaram, né, a técnica de depuração dessa secreção. A mesma coisa aconteceu, né, nos casos de redução, né, da retração, e o grupo que fez a DRR foi melhor do que o grupo que foi aspirado, né? E sangramento nasal, também já falado, né, no slide anterior, comparado com o grupo que fez o DRR mais I e o grupo que realizou a aspiração nasal. E por último, né, dentro desse estudo, ele traz alguns focos, né? Então, foi demonstrado um aumento de 6,7 e 19,5 na sibilância e retrações, respectivas, né, para o grupo aspiração, enquanto que o grupo depuração, né, que fizeram DRR mais I, apresentou apenas 4,6% para ambos os parâmetros também. Então, mostrando que a nossa a nossa higiene nasal, né, ela evita sangramento nasal, né, ela evita o aumento da sibilância, ela evita o aumento do desconforto respiratório, né, então, eu acredito, né, que nós temos que ter muita prudência na hora de realizar essa técnica, né, eu não estou dizendo que é contraindicado, estou dizendo que tem que ser utilizado no paciente realmente que necessita disso, né? Eu observo que muitas das vezes o nosso atendimento, né, ele fica encurtado por conta de um procedimento. Eu vou lá, aspiro rapidinho, né, o bebê fica limpinho, a família pode ficar, né, satisfeito com o meu atendimento. Muitas das vezes eu não trouxe aquele benefício, né, que eu precisava. Esse bebê provavelmente possa ter, né, uma secreção mais baixa, né, o setor crepitante, eu não consegui, né, mobilizar, carrear, expectorar essa secreção, simplesmente entrei com uma tosse, né, uma sonda, estimulei a tosse dele,
E o que ele tossiu e expectorou, eu consegui aspirar. Então, a aspiração fica como uma dica aí utilizada realmente com critérios rigorosos, não é para todos os bebês que apresentam o quadro de bronquiolite, né? Com certeza não. Eu gosto de trabalhar com evidências, né? E aí são dois conterrâneos, então eu sempre trago eles, né, junto comigo. Então, Chitão e Chororó, né? Quem nunca cantou e nunca lembrou da música Evidências, né? E eu acho que é muito importante, né? Nós que possuímos esse papel de terapeutas respiratórios, né? De conhecer as técnicas para trazer o bem-estar. Esse paciente que nós possamos utilizar também score clínico, né? Dentro da nossa avaliação, né? Esses scores já são validados, já são utilizados em grandes centros, né? De forma ampla. Então, muitos de nós não conhecemos ou não temos a vivência da prática, né? De aplicá-los, mas fica aí a dica para vocês. Então, primeiro score clínico de ENT, né, verifica a frequência respiratória desse paciente, o nível de sibilância, né, a retração que ele apresenta e as condições gerais desse bebê. Faço a soma, né, desses pontos, então tem nota 0, 1, 2, 3, sendo que as maiores pontuações apresentam maior gravidade da minha criança. Então, aqueles que recebem pontuação de 9 a 12, né, são os pacientes mais graves. Os que apresentam nota de 4 a 8, né, são os pacientes moderados, e os pacientes que apresentam uma pontuação menor do que 3 são os pacientes classificados como leve. Não só esse score, né, validado, mas eu tenho também o score de severidade da bronquiolite aguda, né, onde verifica os aspectos próximos ao score de Young, né, que foi apresentado para vocês no slide anterior, e ele demonstrando o quê? Essa respiração, né, se ela está ofegante, os estalidos, os esforços respiratórios, a relação em Zs, né, frequência respiratória, e ele traz duas novas abinhas, né, duas novas colunas e linhas dentro desse score. Então, ele coloca a idade em meses, né, desse paciente e a frequência cardíaca também em idade desse paciente também para receber essa pontuação e da mesma forma ser a soma, sendo que essa pontuação mais alta, né, descreve o nosso paciente mais grave também. E aqui, né, eu tenho uma última escala, essa escala chama muito atenção, né, porque essa escala, ela acaba sendo descrita em 72, e eu acho que dentro delas é a mais simples, né, verifica também sibilância, tiragem, frequência, ventilação, né, e quadro de cianose, e da mesma forma, o maior número é o meu paciente mais grave também. E para que serve isso, né? Porque a nossa a bronquiolite, né, ela inicia por um quadro, né, agudo inicial muito simplificado, né? A criança, ela inicia com uma coriza nasal, uma febrinha abaixo, né, uma inapetência, uma irritabilidade, e muitas das vezes, né, os pais não percebem nessa mudança na criança, acha que ele está um pouquinho enjoadinho, né, e aí vai decorrendo os dias, vai passando o terceiro, quarto dia, essa febre começa a subir um pouquinho, essa criança começa a apresentar sinais de desconforto respiratório, né, começa aqui a puxar a musculatura intercostais, e aí o pai e a mãe começam a perceber lá um sibilinho, né, parece aquele gatinho, então aí procura, né, uma unidade hospitalar. E muitos dos que chegam, né, na unidade hospitalar, principalmente os menores, né, eles apresentam já uma frequência respiratória muito elevada, um desconforto respiratório mais grave, e aí nós temos que utilizar talvez técnicas mais invasivas, né, muitas das vezes para conseguir reverter o quadro desse paciente também. Meu Deus, quanta coisa, né? E agora, o que que a gente, então, se agrava, né, o quadro, o que que a gente faz? Então, hoje sabemos, né, o tratamento em muitos países como padrão ouro, né, o KNAF, é o catéter nasal de alto fluxo, né, que eu trouxe, né, uma publicação para vocês do Jornal de Pediatria Europeu, essa publicação de 2020, né? Essa publicação, eles conseguiram demonstrar a eficácia, né, do KNAF na bronquiolite. Por que que o KNAF dá certo na bronquiolite? Porque você consegue trabalhar com alto fluxo. Lembra lá no comecinho da nossa aula, quando a gente falou de anatomia, fisiologia do paciente e tudo mais? Esse paciente, ele tem uma alteração de resistência, né? Ele aumenta essa resistência, é mais difícil o ar entrar. E lembra da equação que eu comentei com vocês? Então, se eu aumento o fluxo de entrada, eu melhoro essa resistência. Então, o alto fluxo ele faz isso. Você entra com fluxo mais alto, você entra com aporte de oxigênio, se ele apresentar, né, queda de saturação, e junto com isso você aquece e umidifica o ar. Né? Então, você tem lá um ramo todo, né, um circuito todo ramificado, onde você tem o controle, tanto proximal como distal, né,
do que está sendo ofertado para esse paciente, né? E certamente esse ar vai chegar com uma temperatura adequada, com uma umidificação adequada ao seu bebê, e você vai conseguir gerar um fluxo para vencer essa resistência que é a base da fisiopatologia daquela criança, tá? Ele tem uma patologia obstrutiva que aumenta a resistência, tá? Então, o KNAF é uma boa escolha, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, não tem interesse nenhum, né, no produto, não tenho ligação nenhuma, né, com nenhuma marca dos que vendem aí fora, mas esse estudo, né, é um estudo robusto que mostra que o KNAF sim é uma boa escolha, porém ainda, né, necessita de evidências, né, mais fidedignas sobre a sua eficácia e segurança na utilização dos pacientes também. Então, demonstrando que necessita de estudos. Paralelo a isso, né, saiu também esse estudo chama muita atenção, esse estudo de 2018. Tiveram dois grupos de crianças com bronquiolite, né, viral severa. Um grupo foi, né, tratado com o KNAF, né, o cateter nasal de alto fluxo, a 3 litros por quilo por minuto, e um segundo grupo foi utilizado 2 litros por quilo por minuto. O que aconteceu? O grupo que recebia 2 litros por quilo por minuto teve uma melhora clínica mais rápida e o tempo de hospitalização foi menor. E aí vocês podem perguntar, mas você está dizendo que eu tenho uma patologia obstrutiva que aumenta a resistência e se eu ganho mais fluxo, né, no meu paciente, eu consigo revertê-la? Como que nesse estudo utilizei um fluxo menor e eu tive um resultado melhor do que aqueles que trabalharam com um fluxo maior? A explicação ela é simples, é por questão anatômica. Lembra quando a gente falou lá atrás daquela equação do movimento respiratório, né? Aquela equação grande que eu ditei para vocês? Acontece o quê? O fluxo de entrada, é quando eu tenho gerações dentro do meu sistema respiratório, eu tenho 23 gerações dentro do meu sistema respiratório, dividido em via de condução, espaço morto e via de troca. Essa via de condução, ela trabalha com fluxo de ar laminar, tá? Então, e a parte de baixo, essa troca, né, vai acontecer o quê? Por fluxo turbulento. Quando eu gero um fluxo muito alto, o que que eu estou fazendo? Eu posso estar sendo esse fluxo laminar e partindo para um fluxo turbulento. Então, em vez de ser positivo, passa a ser negativo, passa a prejudicar o meu paciente. Então, por isso que não existe uma receita de bolo pronta, tá? O que que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o tamanho do meu paciente, eu tenho que ver a idade do meu paciente, eu tenho que saber mensurar a gravidade da patologia dele para ofertar o melhor tratamento para ele. Tá? Não adianta eu chegar lá, ofertar muito achando que está sendo bom, e a anatomia dele demonstra que não, que ele é pequeno, e se você ofertar muito, em vez de causar algo bom, você vai causar algo ruim nele. Então, por isso que cada paciente ele é único e ele precisa ser estudado de forma única também. Aqui um outro estudo também publicado na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, né, e aí demonstra ainda a nossa dificuldade para ter um protocolo de desmame do KNAF, tá? Começou a ser descrito, no adulto já tem já um protocolo já que corre em boa parte dos hospitais. Na pediatria começou a ser descrito, mas até o momento, né, pelo que eu pesquisei, verifiquei e tudo mais, não tem algo ainda publicado. Existem alguns trabalhos sendo realizados, mas ainda publicado eu não encontrei, né? O que que eles falam, né? Do desmame, né? E descendo, né, de forma gradativa, né, observando sempre os critérios clínicos do paciente, né, e quando eu diminuo, né, FiO2 até 0,4, né, e após diminuir o fluxo, uma taxa mínima de 1 litro por quilo por minuto, significa que esse paciente, né, deve ser retirado da cânula nasal de alto fluxo, tá? Mas isso não é consenso em todos os centros, né, não está ainda pautado dentro do artigo de relevância, então utiliza muito ainda da sua clínica, do seu dia a dia dentro das unidades. Fora aqui, tem um outro estudo também, né, publicado em 2017, que concluiu, né, que o uso da avenina, bronquiolite viral aguda, nós aí saímos da KNAF e partimos para a VNI, tá? São diferentes. A avenina, bronquiolite viral aguda, reduz trabalho respiratório, no entanto, as evidências ainda, né, são fracas com relação às recomendações de seu uso ou não para evitar, né, o quadro de intubação no nosso paciente também. Aqui é um outro estudo, né, publicado em 2017, que eles compararam, né? Então eles falam, né? Concluíram no estudo que apesar da falta de evidências de ensaios randomizados, né? A não invasiva e o KNAF são, né, usados em hospitais britânicos para apoiar, né, o uso em bebês com bronquiolite aguda.
A KNAF presta atualmente a modalidade de primeira linha, né, preferida para o suporte respiratório não invasivo devido à facilidade de seu uso, né, e também muitos hospitais não precisam manter esse paciente dentro da UTI, né, o KNAF em muitos locais acaba sendo aplicado, né, na própria enfermaria. Então, não sei como é a rotina aí do hospital de vocês, no uso tanto do KNAF, né, como qual o ambiente dele que acaba aplicando. Tanto falando para vocês num conhecimento de uma vivência a nível nacional. Aqui, né, mais um estudo de 2019, na verdade, um guideline, né, então, o que que eles colocam, né, que o tratamento hospitalar com a bronquiolite consiste basicamente em medidas de suporte como a oxigenoterapia suplementar, quando o paciente apresenta o quadro, né, de queda de saturação, nutrição, hidratação, né, e aspiração das vias aéreas quando se faz extremamente necessário. Né? Então, estudos sobre essa temática, né, acaba não recomendando a fisioterapia respiratória de forma rotineira, né, no paciente com bronquiolite viral aguda. Então, isso demonstra que a nossa avaliação ela tem que ser muito criteriosa, né, porque ele está com bronquiolite que eu tenho que passar todos os dias. Né? Nós sabemos aí o pico dele de maior, né, secreção entre em torno de quarto, quinto, sexto dia, então são os dias mais secretivos dessa criança, né. Na fase aguda, eu posso até, né, aplicar alguma técnica, e mesmo ele não apresentando esse quadro secretivo, se ele estiver com uma taquipneia, né, um aumento da frequência dele respiratória, eu tenho técnica, sim, né, de fluxo exalatório, como a Afilente, LPR, que pode, de forma secundária, melhorar essa frequência respiratória do paciente. Tá? Mas isso também não quer dizer que o paciente necessita diariamente de receber esse tratamento. Aqui eu acho que é dos grandes estudos, né, da Cochrane, depois de vários anos aí tentando mostrar a eficácia da bronquiolite, né, na eficácia da fisioterapia nos pacientes com bronquiolite, né, conseguiu nesse estudo em 2016, tá? Então, o que eles fizeram, né? Foram incluídos todos os estudos, né, 12 estudos, né, dentro dessa revisão, um N de 1.249 participantes, né, sendo que 500, né, tiveram como intervenção técnicas convencionais, como a tapotagem e a vibração, e 7 o uso de técnicas, né, de expiração passiva lenta ou forçada, os nossos afluentes e LPR. Apesar da baixa qualidade dos estudos analisados, as técnicas, né, expiratórias lentas pareceram proporcionar uma melhora no score clínico após a intervenção em pacientes com gravidade moderada. Então, esse estudo, na Cochrane, eles demonstraram que os pacientes com bronquiolite leve e bronquiolite moderada, né, tinham sim benefício com a utilização das técnicas expiratórias lentas, né, incluindo a aflenta e também a ELPR. Não poderia esquecer, né? Então aí eu trouxe, né, para vocês também, acho que isso é de maior importância para o pessoal do hospital, né, os pacientes que são colocados na ventilação mecânica invasiva, né? Como é que eu trabalho com isso, né? De que forma? Então, eu acho que todo mundo espera, né? Qual o modo, né? Modalidade, quais pressões eu devo utilizar, quais os volumes, como que eu controlo a sensibilidade, tempo inspiratório, FiO2, frequência respiratória e tudo mais. E eu já trouxe para vocês, né, durante a aula, que não existe realmente essa receita de bolo, né? Tudo depende da idade, da anatomia e da fisiopatologia do paciente, né? Tem aqui um grande autor, né? Certamente vocês conhecem o Gattinoni, né? Ele traz uma frase que me inspira muito. Então, trate esses babies langas, né? Esses pulmões pequenos, com gentileza. Né? Nós sabemos pela lei da fisiologia, né? Se eu entrar em lei de Gauss aí, lei de Laplace, lei de Poiseuille, lei de Fick e tudo mais, nós sabemos que não adianta empurrar com força o ar, que ele não vai abrir esse pulmão. Né? Eu tenho ordens aí de pressões atmosféricas, intrapleurais e alveolares, que existe um conjunto, uma ligação, né? Uma troca entre elas. Então, não existe a receita de bolo, tudo depende da sua expertise, né, dentro da unidade. Então, será que eu estou conseguindo fazer uma leitura gráfica? Será que eu estou observando o meu paciente em ventilação mecânica, né, que essa queda da pressão de pico e a pressão de platô está aumentando, está arrastando, né? Com isso, eu observo que esse meu paciente está tendo um aumento da resistência. Será que eu consigo corrigir isso através da ventilação mecânica? Será que esse paciente está abrindo uma sincronia? Será que está faltando o fluxo? Será que já está apresentando, né, o duplo disparo? Então, todas essas perguntas vão estar perante vocês no dia a dia, né, dentro dessa ventilação mecânica. Para isso, eu acho que uma preocupação, né, nossa, dentro da unidade são as PAVs,
né, que ocorre também nesse público pediátrico, nesse público, né, entubado, nesse público em ventilação mecânica. Então, não é só né, a preocupação da pressão do balão do Cuff, né, não é só a, a preocupação, né, em não estilar o soro, né, no tubo orotraqueal ou na traqueostomia, mas sim, né, os riscos de pneumonia aspirativa, né, as síndromes sépticas, risco de atelectasia, embolias pulmonares, e aí esse estudo traz esse monte de injúrias, né, que pode acontecer com o paciente que está já em ventilação mecânica. Como fonte de estudo, né, de estudos, eu tenho aí inúmeras vias, né, eu tenho um guideline ainda em vigência, né, em 2022 a 2024, eu tenho o PALIC 2, que foi amplamente, né, abordado dentro agora um ano passado, né, na COPAT, em agosto em Campos de Jordão, e também ele foi amplamente discutido nas mesas e nas palestras dentro do CBMI, né, que foi em Florianópolis agora no finalzinho do ano, e também eu tenho o consenso, né, da Conferência de Ventilação Mecânica Pediátrica, as recomendações também para o paciente grave, né, em ventilação mecânica. De todos eles, né, qual que eu gosto de falar bastante? Eu gosto de trazer o PALIC 2, né, que é o mais jovenzinho. Então, ele foi publicado em fevereiro de 2023 e ele traz um alerta muito grande para a gente, né, da pediatria, para nós da neonatologia, que ele traz o quê? Ele traz o nível de recomendação. Então, ele coloca como não recomendado, né, como um nível de evidência moderado, leve, né, ou né, extremamente leve, né, e aqui eu tenho também os níveis, o que seria satisfatório como recomendação. E boa parte do que a gente faz na UTI o dia todo, não existe recomendação, a recomendação é baixa, né? Utilizações, exemplos disso, a utilização da ECMO, recrutamento alveolar, posição prona, o KNAF, o alto fluxo, posição prona, bloqueadores neuromusculares, utilização de óxido nítrico, drive pressure, pressão de platô. Então, tudo isso tem um nível baixo, ou não recomendado, né, perante a PALIC 2. E o que eles acabam recomendando, então? A última tarjetinha lá, né? Então, eles colocam como recomendação a monitorização respiratória efetiva desse paciente. Então, qual que é o nosso principal trabalho dentro da UTI? É entender essa tela, né? Eu tenho uma leitura muito boa de gráficos, né? Saber o quanto que eu estou ofertando para o meu paciente, escolher a melhor modalidade para ele dentro da ANEL, dentro da PET, né? Talvez eu trabalhe com um TCPL, um VG, uma pressão controlada, saber calcular esse tempo inspiratório dentro da sua complacência, resistência pulmonar, conseguir observar a resistência que esse paciente possui, trabalhar com o fluxo dele necessário, não estourar os limites de pressões desse paciente, verificar a sincronia, né? Aqui eu gosto bastante dessa máquina, ela traz um dado aqui muito importante, é o Brina, tá? Ele colocou na parte de dados do paciente aquele C20/C, tá? Ele consegue pegar essa linha da complacência e faz um corte com 20%, né, dessa rampa, e o que ele começa a aumentar, ele está hiperestendendo, né, essas regiões, né, que não deveriam estar hiperestendendo. Então, eu estou causando, né, uma vile no meu paciente, estou levando ele a um trauma na ventilação mecânica, né? Então, esse controle, né, de gráfico, essa mudança, né, de parâmetros tem que estar muito afinado na mão, né, principalmente do fisioterapeuta, né, que atua dentro da terapia intensiva, porque as recomendações hoje, né, apontam esse nosso trabalho efetivo. Mesmo assim, né, o PALIC 2, ele traz ainda inúmeras perguntas, né? Então, qual seria o melhor looping de fluxo? Qual seria o melhor looping de pressão? Qual seria o índice de estresse? Qual seria a melhor complacência e assistência dinâmica desse paciente? Como calcular essa capacidade residual funcional? Qual a energia gasta, né? Falamos de mecânica power, qual a manometria esofágica e a pressão transpulmonar desse paciente? Qual a atividade elétrica também que pode ser, né, apresentada para o seu diafragma? Todas essas perguntas não foram respondidas, tá? Então, certamente, nós temos aí ainda muitos anos de estudo, né, e de empenho dentro dessa população para conseguir responder o máximo de perguntas possíveis. Aproveitando essa deixa, né, eu pego aí essa parte de manometria esofágica, né, pressão transpulmonar, e caio hoje e entro, né, hoje no que se fala muito, né, hoje a inteligência artificial chegou dentro das nossas UTIs, né, e está diretamente atrelada dentro da ventilação mecânica.
Eles trabalham com os algoritmos, né? Eles conseguem de uma forma automática aí, né? Autônoma, conseguir fazer os ajustes e é o que é amplamente estudado hoje, tá? Tudo que foi falado até agora foi falado de pressões das vias aéreas, né? Então, essa leitura gráfica e tudo mais, mas nós temos uma pressão muscular ainda, que é a grande parte desse iceberg, né? Que nós precisamos desvendar. E esse grupo fez o quê? Ele começou, tá? Eles dividiram em dois grupos, né? Colocaram a sincronia, né? Colocaram, né? Esses grupos trabalharam com a sincronia, né? Acima ou abaixo de 10% de assincronia. E qual que foi o N, né, que apresentou aí como alteração, né, nesses grupos? Então, o grupo de N de alteração foi o índice de mortalidade hospitalar. Então, aqueles que trabalharam abaixo de 10%, né, do tempo que eles permaneceram na UTI, em assincronia, então, permaneceram menos de 10% em assincronia no tempo de ventilação mecânica, morreram menos. Tá? Isso é um dado muito bom, né, para o nosso paciente. E esse estudo, né, no geral, o que que ele fez? Ele controlou essa pressão muscular, né? E no outro grupo não teve esse controle da pressão muscular, né? Foi apenas um grupo controle. E o que que ele fez? Ele montou essas colunas, né, com as possíveis, né, assincronias que o paciente vinha a ter, né? Então, autodisparo, né? Ah, o ciclo que não foi efetivo, né? Então, ele foi comparando esses grupos, grupo controle e grupo da PMUSC. Mas com os dados, né, demonstrados já dentro desse estudo, né, mostrando que não, o índice de mortalidade melhorou, acho que já é muito satisfatório. Para quem quer ler um pouquinho mais, né, sobre esse estudo, né, como ele foi todo descrito, né, já está publicado, foi publicado agora em 2023, tá? É um grupo aí do Eduardo Leite, tá? Do Marcelo Alcântara, então é um pessoal de nome, né, dentro da terapia intensiva, e eles fizeram parte desse estudo utilizando a inteligência artificial nesse paciente. Eu deixo, né, no final da aula, tentei aqui ao máximo enxugar o tempo, tá? Porque nós começamos com um tempinho um pouquinho mais estendido, mas deixando para vocês uma frase muito importante, tá? No momento que eu vivo da fisioterapia, eu parei de carregar minhas técnicas que a minha avó utilizava, né? Então, isso ao longo da aula, acho que eu deixei bem claro para vocês, né? E nesse momento eu prefiro ficar com os nossos bebês, né? E utilizar certamente o meu tempo, né, gasto para inteligência artificial, compreendendo cada vez mais o que esses algoritmos, né, atrelado ao avanço tecnológico, consegue trazer de benefício ao nosso paciente, e principalmente paciente com bronquiolite, né, do nível moderado, grave ou nível leve também. Obrigado.